Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski e estamos aqui hoje para lhes trazer mais algumas informações, alguns esclarecimentos a respeito do que acontece com os voos e com a situação do espaço aéreo aqui em Portugal. Temos um despacho sobre o qual, inclusive, foi feito um vídeo, foi produzido um material que colocamos aqui no canal, que informa no sentido de que os voos estariam sujeitos àquele despacho, que é um despacho quinzenal, como sempre vem sendo feito, com vigência até as 23h59 do dia 18. Portanto, ou seja, a partir do dia 19, nós não tínhamos nenhuma ferramenta legal que pudesse ser aplicada aos casos do espaço aéreo, das restrições dos voos aqui em Portugal. Mas nós temos novidades a respeito. Isto foi publicado no dia 17 de abril de 2021, portanto, ontem à noite saiu este despacho, que agora, na verdade, não é um despacho, agora nós falamos de um decreto que veio regulamentar e que veio trazer mais informações a respeito da situação do espaço aéreo português, das fronteiras aéreas e também das terrestres, mas o nosso foco principal aqui são as fronteiras aéreas. Por quê? Porque envolve a situação dos voos do Brasil e do Reino Unido. Em especial, mais uma vez, os voos oriundos do Brasil. Antes de entrarmos, queria lembrar a vocês, inscrevam-se no canal, deem um like aos vídeos e façam o quê? Marquem o sininho ali na página do YouTube para que a cada novo material postado você seja informado automaticamente de que temos um novo material e de que este material pode ser do seu interesse. Vamos rodar então a nossa introdução e em seguida retomamos o conteúdo de hoje. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Muito bem, vamos desenroscar este novelo. Por que eu digo isto? Porque temos aqui três situações que, na verdade, tratam basicamente daquela situação que é as fronteiras e como é que isto se dá. No dia 14 de abril de 2021, foi publicado o decreto do presidente da República, número 41A/2021. Eu vou colocar na tela aqui para os senhores para ficar mais fácil de acompanhar. Aqui está o decreto do presidente da República 41A/2021. O que ele traz? Isto aqui foi no dia 14 de abril. Renova a declaração do estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Pois bem, aqui foi a regulamentação do estado de calamidade pública, que vai ter vigência até dia, vou colocar lá no finalzinho do documento, aqui se publica, até o final do período que é 30 de abril. O presente decreto entra imediatamente em vigor, produzindo os efeitos dos termos definidos no artigo 3º. Artigo 3º, onde está? A renovação do estado de emergência tem duração de 15 dias, iniciando-se às 0 horas do dia 16 de abril de 2021 e cessando às 23h59 do dia 30 de abril de 2021, sem prejuízo de eventuais renovações nos termos da lei. Portanto, o estado de emergência foi renovado e tem esta validade até 30 de abril. Notem que foi publicado no Diário da República no dia 14 de abril de 2021. Pois bem, no dia 15 de abril de 2021, sai o despacho 3838A/2021, que tem como
Objeto o quê? Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental. Este é aquele despacho que quinzenalmente sai e regulamenta o tráfego aéreo com os voos que tenham por origem Portugal ou tenham como origem Brasil, Reino Unido, que tem seu espaço aéreo fechado, mas que, a partir deste despacho do dia 15, liberou os voos entre Brasil e Reino Unido, porém com restrições. É a mesma coisa que dizer, os voos podem agora acontecer, mas são voos ainda com restrições. São voos que têm como finalidade trazer aquelas pessoas que se enquadram, não é? Que se enquadram nas viagens essenciais. O número 3 do despacho do dia 2015 diz: consideram-se viagens essenciais designadamente as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias. Este despacho suspendeu a restrição de voos, mas manteve a condição das viagens essenciais. Resumindo, o turismo não se enquadra em viagem essencial. Correto? Muito bem. Este foi o despacho, então, do dia 15, que tem como, vou colocar aqui embaixo, no seu número 19, a regra de aplicabilidade. O presente despacho produz efeitos a partir das 0 horas do dia 16 de abril de 2021 e até as 23h59 do dia 18 de abril de 2021, podendo ser revisto em qualquer altura em função da evolução da situação epidemiológica. Portanto, hoje nós estamos no dia 18. Vai até as 23h59 do dia de hoje. Portanto, este despacho não se aplica ao dia de amanhã. A partir de amanhã, nós não temos nenhuma regra que diria respeito ao trânsito aéreo, no caso específico de e para Brasil e Portugal. Porém, o que aconteceu? Vamos lá. Decreto número 7/2021, de 17 de abril. Portanto, foi publicado ontem, sábado. É, portanto, posterior ao decreto que mantém o estado de emergência, é posterior ao despacho que tratou do trânsito aéreo, que é do dia 15, e agora, no dia 17, veio o quê? O decreto número 7/2021, que regulamenta o estado de emergência decretado pelo presidente da República. E a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é, na sequência da renovação da declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública operada pelo Decreto do Presidente da República número 41/2021, de 14 de abril. Portanto, aqui está o documento. Este decreto ele faz o quê? O 41/2021. Ele, no seu artigo 3º, a renovação do estado de emergência tem duração de 15 dias, iniciando-se a 0 hora do dia 16 de abril de 2021 e cessando às 23h59 do dia 30 de abril de 2021. Portanto, nós temos aqui a vigência 23h59 do dia 30 de abril, sem prejuízo de eventuais renovações nos termos da lei. Portanto, o decreto que saiu no dia 7
O decreto número 7, que saiu no dia 17, é muito 7, né? Passa então a vigorar até as 23h59 do dia 30 de abril. Este documento, ele tem algumas características muito interessantes. Ele regulamenta uma série de setores da economia, da vida do cidadão aqui em Portugal, do cotidiano de Portugal, e traz logo abaixo aqui o seguinte destaque. Deste modo, o presente decreto prevê 4 regras relativamente ao seu âmbito de aplicação territorial. E nós destacamos a primeira: normas de âmbito nacional aplicáveis a todos os municípios que incidem designadamente sobre o levantamento da suspensão das atividades letivas presenciais e das atividades formativas presenciais ou a fixação de regras em matéria de voos, tráfego aéreo e fronteiras terrestres e fluviais. Portanto, o decreto 7/2021 do dia 17, ele regulamenta todas estas atividades. E nisto se inclui a questão relacionada ao trânsito aéreo. E aí nós vamos diretamente para o artigo 33, na seção 3, ele fala, no artigo 33, não, melhor dizendo, vamos para o 34, não é? Porque o 33 já está antes. Seção 3, medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos, fronteiras terrestres e fluviais. Artigo 34. É suspenso o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de todos os voos, com exceção, sem prejuízo do disposto no número 6 dos voos. Vamos lá, letra C. De e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao espaço Schengen. Detalhe, exclusivamente para viagens essenciais. Portanto, o que está agora determinado neste documento vem de encontro àquilo que trouxe o despacho do dia 15. O dia 15 trouxe a informação de que liberaram os voos mais exclusivamente para as viagens essenciais, porque até o despacho do dia 15 estava proibido o trânsito aéreo, salvo aqueles voos combinados, os voos extraordinários, como alguns chamam de voos de repatriamento, que são coisas distintas. Repatriamento é feito pelo Estado. Voos excepcionais são voos comerciais, combinados, exclusivos. Não são os voos diários, nem voos de carreira, porque mesmo que não sejam diários, mas são voos de uma grade que funcionam automaticamente. Estes voos eram aqueles voos que, vamos fazer um voo no dia 9. Ok, Brasil traz, Portugal leva e funcionou. Vamos marcar um outro voo para o dia 15. Funcionando. Agora, a grade aérea pode voltar a funcionar, porém, exclusivamente para viagens essenciais. Então, notem, não é voo para turismo, são voos exclusivamente para viagens essenciais. Liberaram os voos? Sim, mas tem regras. Esta é a questão. Se tem um voo, se tem 2 voos, se tem 3 voos por semana, não importa. O que importa é que estes voos somente podem trazer uma certa categoria de passageiros. Se nós descermos aqui um pouco, vamos ao número 3. Para efeitos dos números anteriores, consideram-se viagens essenciais as que são realizadas por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razão de saúde ou por razão humanitária. Aqui está a explicação daquilo que são os voos essenciais, que são as mesmas regras que já existiam antes, mas quando sequer tinha voo. Agora nós temos os voos e eles estão aqui colocados como possíveis para as viagens essenciais e que atendam a esta situação, a este tipo de passageiro.
Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala em aeroporto nacional devem aguardar o voo de ligação aos respectivos países em local próprio no interior do aeroporto. Gente, isso aqui é cópia daquilo que foi publicado no dia 15. Não é? Não mudou nada. Os voos estão liberados? Sim. Para todo mundo? Não. Tem escala, tem que cumprir regra. Voos que saíram do Brasil ou da África do Sul com 14 dias de antecedência, tem regras. Confinamento, ou seja, isolamento profilático, vamos usar o termo bonito, tem regras. Já tinha e continuam tendo, não mudou nada. Mais embaixo, teste do Covid, também não mudou nada. O que mudou é que vai ter voo, mas a regra de quem vem enquadrado na situação dos essenciais continua a mesma. Teste 72 horas antes. Além disto, os voos com origem no Brasil e na África do Sul têm a condição do quê? Condição de isolamento. Teste para criança com menos de 24 meses também está isento. É a mesma regra dos anteriores. Aqui estão, no artigo 36 do documento que foi publicado ontem, as regras que se aplicam ao quê? Aqueles que tenham passado pelos outros aeroportos, como nós já falamos, África do Sul, Brasil. Portanto, é igual, não mudou nada. A grande mudança no final é que, como este documento tem aplicabilidade a partir do que diz o artigo 3º, como nós vimos lá no início, do despacho, do decreto do presidente, aliás, aí sim, isto passa a ter validade até o dia 30 de abril. E quando que entra em vigor estas regras que nós acabamos de ver aqui? O presente decreto entra em vigor às 0 horas do dia 19 de abril de 2021. Portanto, notem, o despacho, vou colocar aqui, que é o despacho 3838, ele dizia que isto era válido até as 23h59 do dia 18. E o novo documento que saiu ontem, que é o decreto 7, ele diz que entra em vigor às 0 horas do dia 19 de abril de 2021. Portanto, fechou o cerco. Então, agora nós temos regras a partir das 0 horas do dia 19. Ou seja, a partir da virada de hoje para amanhã, de domingo para segunda-feira. E estas regras, segundo o decreto do senhor presidente da República, são válidas até 30 de abril. Fechou. Então, agora temos voos, sim. Para turismo, não. Para os essenciais, sim. E os essenciais não mudou uma vírgula. Continua tudo igual como era antes. Trabalho, estudo, repatriamento, reunião familiar, não é? Então, estas são as condições, estas são as possibilidades. Ninguém aqui viajou na maionese, ninguém disse que não pode ter voo, o que os voos... Não é isso, meus amigos. O que nós temos aqui é uma situação em que um determinado despacho fixou 2 dias de validade, e aí o Estado português foi lá e corrigiu e disse o seguinte, calma lá, gente, o espaço aéreo foi liberado, os voos são determinados para uma determinada fatia da população. Sim, já era e continua. Agora, a partir do 0 hora do dia 19, eles continuam com a mesma regra. A diferença básica foi o quê? Se a companhia aérea resolver fazer 1, 2, 3, 4, 5 voos por semana, 2 voos no mesmo dia, não importa. Pode voar. O que antes não podia. Agora pode. A diferença é que pode com restrições. Por isso já dizia a nossa capa do vídeo, que eu vou colocar inclusive aqui de volta para a tela de vocês,
fronteiras aéreas Brasil-Portugal, apenas viagens essenciais. Essa é a regra. Portanto, até o dia 30 de abril, podem ocorrer voos. Esta situação pode ser revista lá na frente, de acordo com o que o Estado português entender aceitável ou não, em razão da evolução da pandemia. E se resolverem fechar, fecha de novo. Se resolverem abrir de vez, que abram. Para nós é uma satisfação muito grande recebê-los, principalmente os brasileiros aqui em Portugal. Vocês têm muitas coisas a resolverem, tanto aqui, quanto aí, quanto em qualquer lugar. O que importa é saber que podem voar e que venham, mas venham dentro das regras. Ok? Gente, é domingo, também quero descansar um pouquinho. O assunto enrolou, embaçou, ficaram muitas dúvidas, mas todo mundo se perguntou, mas como é que um despacho é só para 2 dias? Pois é, aconteceu. E aí eles descobriram que dia 19 era já na segunda-feira, foram lá e corrigiram, fizeram um novo documento que agora estende até o dia 30 de abril as regras para o espaço aéreo. Desejo a todos um excelente final de semana, aproveitem o domingo, curtam o domingo. Se tiverem comentários a deixar no canal, fiquem à vontade. Nós vamos deixar o link do Diário da República com os 3 documentos, o decreto, o despacho do dia 15 e o decreto que nós temos, que foi publicado no dia de ontem. Então são 3 documentos, são 3 links que eu vou deixar na descrição do vídeo para quem queira, para quem tem interesse em analisar esta matéria e fazer a leitura. Não se deixem levar única e exclusivamente pelas capinhas que saem nos canais, que falam que liberou geral o voo do Brasil. Liberou, sim, liberou, mas não liberou para todo mundo. O que importa é quem vem dentro do avião, não é o avião. O avião está voando. Fiquem ligados. É chato ter que ler um decreto deste com 50, 60, 80, sério, infinidade de artigos. Mas para quem precisa se informar e para quem precisa viajar nestas épocas, é importantíssimo que faça leitura. Não adianta assistir o trechinho inicial do vídeo e não ver o resto. Às vezes a cereja do bolo está escondida, ela não está em cima do bolo, ela está dentro do bolo. Então você tem que abrir o bolo até o final. Então, os documentos estão disponíveis. O vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Regras estão valendo até dia 30. Voos podem ser executados, mas com restrições. Repito, excelente final de semana e até a próxima.